Fala, galera do YouTube! As últimas do Palmeiras desta quinta, 16 de julho. Inscreva-se! Punição do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, por ter recebido um cartão vermelho ainda quando jogava pelo Botafogo, ficaria de fora 2 partidas, mas o Palmeiras conseguiu recorrer, ganhou o recurso e por isso o Barbosa poderá fazer a sua estreia pela camisa do Palmeiras. Mas ele já tinha sido, já tinham falado que o Barbosa viria para o Palmeiras, ele já tinha feito até uma visita no dia 28 de maio, isso mesmo antes da Copa do Mundo, veio conhecer um pouquinho a academia de futebol, depois foi tirar umas férias ali em Buenos Aires e depois, por volta do dia 20, chegou aqui no CT e aí sim para treinar. Ele está em boas condições físicas, fez primeiro parte de um treino, de um cronograma especial de condicionamento físico junto com o núcleo de performance aqui do Palmeiras. No último sábado participou de um jogo-treino em que o Palmeiras venceu por 3-1 a equipe do Juventus, feito também aqui na academia de futebol, mas ele está há quase 2 meses sem entrar em campo. A última partida pelo Botafogo foi na Sul-Americana contra o Independiente Petroleiro, mas está em boas condições físicas, isso conforme foi informado até pela própria equipe do Palmeiras e por ele estar treinando junto com a equipe normalmente. E como vocês perceberam ali no Taon nas redes, ele também já está integrado junto com a equipe, já está dando aquele rolê junto com os outros jogadores, inclusive reencontrando um velho amigo, um velho conhecido, Marlon Freitas. Os dois foram campeões brasileiros e da Libertadores em 2024 pelo Botafogo e agora o zagueiro reencontra Marlon Freitas. E como eu já falei, ele é um zagueiro forte, de 1,93 de altura e vai encontrar outros 4 aqui no Palmeiras para poder contribuir ali com o jogo do Abel. Então, junto com Gustavo Gomes, Murilo pode disputar justamente essa vaga do Murilo, Fux e Benedetti. Então, mais um zagueiro chegando aqui na equipe do Palmeiras, vai ser anunciado essa tarde e já pode estrear na semana que vem, viu, Vini? Eu acho que vai ser interessante essa disputa, Mari, entre o Barbosa e o Murilo, que está jogando muita bola nesse primeiro semestre. O Gustavo Gomes é o intocável, é o capitão, mas acho até que em alguns momentos pode pintar um trio de zaga. E acho que pode ser interessante ver Gustavo Gomes, Murilo e Barbosa. Será? Veremos. Essa retomada do calendário do futebol brasileiro. Hoje estou torcendo pela Argentina, obviamente, porque a metade da minha família é de lá. Minha esposa, meus filhos são argentinos também, então estou feliz por o país, pelos jogadores. Eles merecem o que estão vivendo. Eu joguei, acho que com mais de 6 jogadores da seleção hoje em dia. E eu sei o que eles passaram, sei como lutaram. Sei também tudo que nos anos anteriores se falou da seleção argentina, quando eles não estavam ganhando, quando não era o melhor momento, quando perderam finais. Então, acho que cada um deles merece o que estão vivendo. E para o país é muito gratificante também ver o sacrifício e a entrega de cada um dos jogadores dentro do campo. Oi, Barbosa, tudo bem? Boa tarde, Guilherme. Muito bem, tá aí o Alexandre Barbosa falando na sua apresentação. Para ele falar um pouco de Copa, para a gente ter um gostinho, né? Para a gente ficar um pouquinho mais. Está que nem o Messi, não acaba não, fica mais 2 minutinhos de Copa. Chegou o homem, ô Massa. Pois é, e a informação que eu tenho é a seguinte: o Abel Ferreira gosta muito dos 3 zagueiros, mas não vai ser esse o esquema prioritariamente utilizado, né? O 3-4-3 ou 3-5-2, como ele usou para ganhar o Campeonato Brasileiro naquela virada lá, quando ele colocou Breno e Hendrick de centroavante, colocou 3 zagueiros e conseguiu ganhar o título, né? Ainda tinha o Luan, né? Então, era Luan, Murilo e Gustavo Gomes. Ele vai usar o modelo, ele vai usar o esquema, mas em jogos específicos, dependendo do adversário. Eu, para mim, faria esse esquema de cara, entendeu? Carlos Miguel, Alan pela ala, os 3 zagueiros, né? Murilo pela direita, Gomes, Barbosa e Arthur. Piquerez não joga faz muito tempo, o Arthur está jogando muito bem. Aí no meio-campo, o Andrés, o Marlon e o Danilo, se chegar, né? Aí seria perfeito. E 2 atacantes. Aí tem, para escolher, Paulinho, Arias, Flaco, Roque
certo? Não, tá ruim, tá E difícil. vocês Mas podem até escolher por aí, conta mas ele dessas não vai opções. fazer isso. E ele quer muito o Danilo, o Abel quer muito o Danilo, porque ele, na opinião dele, o Andrés rende mais como terceiro homem de meio. Então, o meio-campo seria esse, né? Marlon, Danilo e Andrés, mas no 4-3-3. John Arias de um lado, Alan do outro, ou John Arias de um lado, Flaco e Roque, com os três no meio. Nada mal, hein? O time do Palmeiras. Vai acabar, Também não vejo a hora de começar. Vai acabar a Copa do Mundo, o Palmeiras e o Flamengo vão voltar melhores e os outros vão voltar pior. Depois você falar que não tem espanholização. Não tem não, mentira. Só que só vai ganhar um. Bom, não, só vai ganhar um entre esses dois. É mais fácil escolher, né? Entre um e outro do que entre os outros 18 que não vão ganhar nada. Enfim. Vamos falar, assim, vai ter muito tempo, vai ter até o fim do ano pra gente falar do brasileiro, a gente vai falar assim, voltando, mas... Tem jogo hoje, hein? Tem jogos hoje. Isso. Mas ainda, pra gente arrematar a questão ainda de Copa do Mundo, já que o Barbosa também falou, né? Jogou com alguns caras da Argentina. 6. Barbosa, boa tarde. Mariana Loturco da Globo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o reencontro com um amigo antigo, Marlon Freitas, que estava na conquista brasileiro, Libertadores, e a expectativa para um possível reencontro com o Danilo, com esse trio aí. Quem sabe se o Danilo vier para cá, como que foi esse reencontro com o Marlon e como que está a expectativa para talvez o Danilo vir para cá também? Foi muito bom, foi muito bom. Eu vi ele aqui, eu vim aqui para o jogo do Júnior, do Barranquilla. Eu cheguei aqui no São Paulo para ver o jogo, e aí falei com o Marlon. Ele me ligou nesse momento, quando as negociações estavam andando, para me contar um pouco o que era o clube, como o clube trabalhava, a cidade também, onde ele morava, as facilidades. E na verdade que ele é um amigo. A gente criou uma boa relação. São quase 2 anos, se não estou errado, juntos. Então, não só as conquistas, também nas derrotas, a gente é amigo. E eu acho que conhece mais os caras, os companheiros nas derrotas que na vitória. E aí é quando a personalidade dele foi a que também me ajudou a mim no Botafogo. Ele era o capitão, eu era um dos capitães, e a gente sempre pulando para o mesmo lado. E isso é fundamental para um time, para que a campanha de um time dê certo. E é por isso que geramos uma boa relação, não só dentro, sino fora do campo também. Desculpa, e Danilo, eu amo ele também. Ele sabe, eu sempre brinco com ele. Chega. Mas é uma negociação dele, é algo muito personal, que ele vai decidir. Não sei se tem proposta, senão se fala muitas coisas, eu prefiro só olhar e não acreditar no que se fala, porque todo dia também é uma notícia diferente. Então, se ele tem que vir, vai vir, porque ele é um bom jogador, muito bom jogador. E se ele tem que ir para outro clube, ficar no Botafogo e ele é feliz, para mim também está bem. Barbosa, aqui, lá no Botafogo você tinha status de ídolo, era um jogador incontestável. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio num novo clube, porque aqui você tem que conquistar o seu próprio espaço. Já tem zagueiros ali considerados titulares, claro, se não mudar o esquema, mas falar sobre esse desafio de brigar por posição e pelo seu espaço aqui no Palmeiras. Em cada clube que eu fui, sempre tive que brigar. Eu gosto sempre que a briga seja limpa, uma competência sana. Eu gosto disso. Aqui tem jogadores, tem zagueiros tops. No Botafogo também tinha. Eu fiquei quase 2 meses no banco. Mas eu sou um cara que gosto de ganhar de tudo. Na minha vida, eu vivo minha vida assim, ganhando. Não tolero perder, não gosto de perder a nada. E assim como eu gosto de ganhar, também gosto de ser protagonista. Não gosto de ficar no banco, me estresso. Então eu vou fazer de tudo para ganhar posição. Isso é uma realidade. Tem muitos zagueiros, 3, 4, 5, muito bons também. A briga não vai ser fácil, mas eu vou fazer o meu trabalho para que isso aconteça. Barbosa, boa tarde. Boa tarde. Pedro Marques, da Jovem Pan. Você enfrentou o Palmeiras diversas vezes, até mesmo disputando títulos, Libertadores, Campeonato Brasileiro.
o que mais chamava a sua atenção como adversário do Palmeiras, que agora você quer aproveitar estando aqui com a camisa alviverde, e se o fato de trabalhar com Abel Ferreira pesou na sua decisão de vestir a camisa do Palmeiras? Desde o primeiro jogo que enfrentei o Abel e enfrentei o Palmeiras, eu já, obviamente, tinha visto, porque é um clube muito grande, é um clube que internacionalmente vinha competindo, vinha ganhando também na Libertadores e demais. Então já conhecia o clube, mas enfrentar foi de uma maneira diferente. A gente jogou lá o primeiro jogo no Nilton Santos e eu vi a vontade deles de ganhar. A gente também tinha lá, né? Mas sempre falei com cada cara que me perguntou que eu sentia que o Palmeiras e o técnico, a ideia do técnico é uma ideia muito ganhadora. Você pode jogar bem, pode jogar mal, mas a vontade de ir para frente e ganhar, isso você não pode negociar. E eu sentia que esses caras tinham essa fome de ganhar sempre. Quando a gente jogou a Libertadores contra eles, a gente ganhava acho que 2-0, se não estou errado. E foi 2-2 em menos de 5 minutos. Então aí você vê quanta vontade eles tinham. Graças a Deus deu certo, eu estava lá do outro lado, né? Fui campeão também e fiquei feliz, mas é inegável que esse clube é ganhador. Tudo bem? Boa tarde, Luísa Boareto, da Rádio ZFM. Antes de você fechar com o Palmeiras, você chegou a ter uma conversa muito profunda com o Abel, ele já te deu alguns conselhos desde que você chegou, e você falou que você gosta de marcar a sua história nos clubes. Daqui 3 anos, quando o torcedor palmeirense for lembrar de você, como você quer que ele lembre de você e fale de você? Eu não falei com o Abel durante a negociação. Eu só conheci ele quando eu cheguei aqui para o jogo do Júnior. E acho que a gente também se deve a uma reunião aqui. Ele falou que ia comigo, que íamos falar daqui a pouco. Estou esperando essa reunião, mas tranquilo. Ele não precisa falar muito, ele já me conhece, eu também conheço ele. Então não precisa falar muito. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Ganhador. Um cara ganhador, um cara que conseguiu muitas taças, um cara que deixou o clube lá em cima, como o clube merece, como o clube tem que ser, tem que viver dessa maneira. Eu sou assim, como falei, eu sou assim, sou um cara ganhador, não tolero perder e assim vai ser. Barbosa, boa tarde, Rafael Oliva, Itatiaia Esporte. A parte da torcida do Palmeiras está animada, ansiosa para te ver como dupla do Gustavo Gomes, que é muito vitorioso aqui no Palmeiras. Como é que tá a tua expectativa para jogar ao lado dele e como é que tem sido seus contatos com ele aqui, que é o capitão do time, o líder da defesa e do elenco? E se me permite uma segunda, o que você acha da ideia também de jogar numa linha de 3 zagueiros, de repente com o Gustavo Gomes e com o Murilo? Obrigado. Então, o Gustavo é um cara exemplar, é um exemplo para todo mundo aqui. Tudo o que ele construiu aqui, sua carreira, foi em base de sacrifício também. Ele saiu de um clube lá no Paraguai, onde eu também joguei, e ele deixou sua história lá. E todo mundo lá já falava que queria ver Gustavo Gomes e eu jogando juntos lá na Liberdade. Agora a gente se encontrou aqui, e eu estou muito feliz, com certeza que ele tem o mesmo pensamento e a mesma maneira de sentir o futebol que eu. É um cara que ganha muito também, é um cara que você vê que o time está empatando e vai ver ele de centroavante, procurando fazer gol, procurando ganhar o jogo. Então a maneira dele de viver o futebol é a mesma que a minha. Acho que isso é um ponto positivo. Mas eu também aqui estou treinando com Murilo, com Fuchs, com Benedetti, com Koné. E você vê os caras treinando e eu fiquei surpreendido, na verdade, pela qualidade de todo mundo aqui. Então, por isso falei que é uma briga que não vai ser fácil, ganhar meu lugar para jogar com Gomes. Hoje, na realidade, a dupla titular do Palmeiras são os 2 zagueiros que vinham jogando, que são Gomes e Murilo. Eu tenho que fazer meu trabalho nos treinos, dia a dia, quando me toque jogar, para ganhar meu lugar. E com 3 zagueiros eu gosto muito de jogar por dentro, gosto de jogar por fora.
Eu, se tenho que escolher uma formação, é com 3 zagueiros, não com linha de 5, sino com 3 zagueiros e 2 pontas por fora. Eu gosto muito de jogar assim, me sinto muito seguro também. Então, se Deus quiser, vai dar certo tudo, porque a gente tem plantel, tem elenco para brigar por tudo. Boa tarde, Barbosa. Bem-vindo, Vitor Palhares do Lance. Obrigado. Você é um novo jogador que o Palmeiras contrata do mercado interno. Queria que você comentasse um pouco essas movimentações entre jogadores de clubes brasileiros e principalmente a posição do Palmeiras nesse cenário que novamente contrata um jogador de um clube rival para reforçar o elenco. Obrigado. É normal. Eu acho normal a transferência entre os clubes do mesmo país. Na Argentina acontece o tempo todo, aqui no Brasil também, e você vê na Europa também. Não é nada do outro mundo. Os jogadores também tomam decisões, também cumprem ciclos nos clubes. Hoje em dia é muito difícil um jogador ficar muito tempo no mesmo clube. Aqui no Palmeiras é um pouco especial isso. Você tem jogadores que estão há muito tempo cumprindo seu contrato, que renovam. Mas não é normal no futebol estar tanto tempo nos clubes. Eu, graças a Deus, em quase todos os clubes cumpri meu contrato e depois acabei saindo. E é isso. Não acho nada normal, nem fora, nem estranho passar de um clube a outro no mesmo país. Sempre que um respeite a camisa por onde passou e a que está vestindo no momento. Para mim tá tudo certo. Oi, tudo bem? Melber Rolim, pela ESPN. Boa tarde para você, Barbosa. Você fez grandes jogos contra o Palmeiras, como a própria Leila falou. Queria saber como que você acredita que vai ser na hora de enfrentar o Botafogo aí nesse segundo turno. E também, quais das suas principais características como jogador você acredita que mais pode acrescentar ao sistema defensivo do Palmeiras? Falando de Botafogo, eles são um time de muita qualidade, eu conheço eles, eu vi eles treinando durante quase 3 anos, então eu sei que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito duro, mas também sei que antes disso tem vários jogos na frente, e que a gente precisa ganhar esses jogos para chegar a esse jogo com na vantagem, né? E a outra qual foi? Desculpa. Eu sou um cara de muita garra, de muita entrega. Sou um cara que, como eu já falei, não gosto de perder, gosto de ganhar. Então, na bola aérea sou bom, me considero um jogador bom, tanto defensivo como ofensivamente. Na marcação, eu não gosto de perder os duelos, não gosto. Depois do jogo eu vejo todos os lances e vejo quantos lances eu ganhei, quantos eu perdi. Eu sei que eu podia mais, sei que eu podia menos, tudo bem. Sou um cara que, pela minha posição, também física, sempre tento antecipar as jogadas. Então, não vou acrescentar mais do que os zagueiros que estão aqui já fazem, mas da minha parte, sumar um pouco mais para também fortalecer o que esse clube merece que ganhar. Barbosa, bem-vindo, Guilherme Giuliari. Queria te perguntar, você é um cara muito ativo nas redes sociais, sempre postando, sempre se movimentando. Durante a negociação e até a sua chegada, muitos torcedores do Palmeiras invadiram suas redes sociais pedindo a sua vinda. Queria que você falasse como foi a sua reação com a rapaziada das redes sociais e a sua reação com a rapaziada do elenco. Essa semana já tem foto postada de você no encontro com os jogadores. Como foi a sua recepção com a torcida e com os jogadores? Sí, desde que comenzaron las negociaciones, los torcedores de Palmeiras comenzaron a comentar mis fotos, a enviar mensajes. Eu tentava não ficar o tempo todo no Instagram também, porque, como eu falei, estavam falando muitas coisas e eu não queria saber. Sí, comecei a ver quando a negociação se encerrou. E foi muito bonito para mim já sentir o carinho deles, sin verme jogar, e isso para mim é muito bonito, sério. Para minha família também, porque enviava mensagens para eles, e eu gostei da disposição deles de verme chegar e de vestir essa camisa. E meus companheiros, foi incrível, na verdade.
Eu quando cheguei não tinha um gringo, não tinha ninguém que falava espanhol. Só a Andrea que fala um pouquinho aí, e eles me receberam de uma maneira muito bonita, me chamando para resenhar toda hora, para conversar na físio, para conversar no almoço. Tanto que há pouco tempo a gente foi jantar também aí, foi muito legal isso, senti muito legal isso. Barbosa, tudo bem? Luca do Amaral do nosso palestra, seja bem-vindo primeiramente. Eu queria saber que você chega num elenco que, apesar de muito vitorioso, é muito jovem, principalmente depois das reformulações que o Palmeiras passou nos últimos tempos. Queria saber se você já se enxerga também exercendo esse papel de liderança, apesar de pouco tempo no elenco. O Marlon também foi um exemplo disso. Você disse que era um dos capitães no Botafogo. Queria saber se você já entende exercer esse papel também aqui no Palmeiras. Obrigado e boa sorte. Obviamente que eu não quero pisar em ninguém. Minha personalidade é assim, então eu não tenho como eu ficar calhado se acho que algo está errado. Eu vou falar com permiso, pedindo licença, com respeito, mas se eu considero que algo está errado ou corrigir alguma coisa dentro ou fora do campo, eu vou fazer, porque eu sou assim. Líder é uma palavra muito forte também. Capitão também é uma palavra muito forte. Eu hoje sou um cara novo, um cara experiente também, com 31 anos. Então eu considero que tenho a força para ajudar os outros se vejo que algo não está saindo bem. Eu ganhei isso, essa experiência com todos os meus anos jogando futebol. Então, sim, considero. Oi, obrigado, tá? Sim, óbvio.